A paz do Senhor e bem-vindos a mais um culto de celebração dominical. Eu quero convidar a todos a fazermos uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te louvamos, Senhor, neste momento, por mais um culto que está iniciando. Te louvamos, Senhor, pela proteção das nossas vidas ao longo da semana que passou depois que realizamos o último culto. Pedimos a Tua bênção, Senhor, neste momento, sobre este culto que vai decorrer. Pai, abençoa todos os intervenientes deste culto, quer os que vão participar lendo a palavra, louvando, assim como aqueles que do outro lado estarão assistindo o mesmo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te entregar esta oração. Amém. Após a oração feita, quero convidar a si para uma apresentação musical que será feita neste momento. Everybody better come around. Tell Uncle Auntie, everybody better come around. Go tell it on the street and let them know. Go tell it on the mountain and let them know. Lift your hands if you believe. And you're ready to deliver. In the name of Jesus, God will answer prayers. Hallelujah. You will never live the way you came.
This reminds me of a song we used to sing way back, but it makes a lot of sense on this track. Check this. Huh. Today is your miracle day. 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 Today, 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 come here today. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de nós ouvirmos esta apresentação musical, eu quero convidar a irmã que vai nos fazer a leitura da palavra. E já vamos fazer o acompanhamento da leitura. Saudar a igreja na bendita paz do Senhor, amém? Vou pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Salmos 91. E juntos podemos proceder à leitura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Obrigado. Sim, agora que acompanhamos a leitura da palavra, vamos em seguida assistir e ouvir a apresentação de mais um trecho musical de louvor e adoração.
wachazo tende ukamojo pade ayama como ni mapako wachazo pera sedongo ayama como ni mapako wachazo pera sedongo ayama como ni mapako wachazo pera sedongo ayama como ni mapako wachazo pera sedongo. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és bom, Senhor. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade de nós louvarmos ao Senhor através da música. Já em seguida, vamos ao momento principal do culto, que é a altura da pregação da palavra de Deus. E esta pregação hoje será feita pela nossa irmã Jovita Mandava. Ela ali está preparada e, do seu lado, espero que também esteja preparado para esta pregação, assim como eu. Vamos acompanhar. Saudar os irmãos com a bendita paz do Senhor. Agradecer primeiro pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui para partilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Vamos ler aqui 2 textos que estão no livro, segundo escreveu Lucas. O primeiro texto está no capítulo 11, o segundo está no capítulo 18. Vamos começar com o capítulo 11. Assim está escrito: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que precisar. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Capítulo 18 do mesmo livro, Lucas 18. Assim está escrito: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo:
faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse contigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi, ou seja, ouça o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, amados irmãos, nós lemos esses dois textos, em que um texto está no capítulo 11 e outro texto está no capítulo 18, do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Primeiro, vamos ver que nesses dois textos há um assunto que converge, ou seja, há um assunto em comum nos textos que nós lemos, que é a oração. E a oração e a persistência na oração. A oração ela se enquadra nos deveres do cristão, porque a oração ela é vital, é imprescindível, é necessária, é importante, como nós temos aprendido com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos levar uma vida de oração. Ou seja, a oração tem de ser um estilo de vida do cristão. É um instrumento de contato entre nós e o nosso Pai. Então, nesses dois textos, o primeiro texto que nós lemos, que está no capítulo 11, um certo dia o Senhor Jesus, ele saía de orar e um dos discípulos sentiu a necessidade de que precisava, aprender a orar. E eu propus como tema para essa ministração, ou seja, o tema é este: não pare, continue orando até que ele responda. Não pare, continue orando até que ele responda. No capítulo 11, nós vimos que o Senhor Jesus já acabava de orar e um dos seus discípulos, ele pediu ao Senhor, dizendo: o Senhor nos ensina a orar como João, ele ensinou os seus discípulos. E ele começou a lhes ensinar que quando forem a orar, digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então o Senhor começou a ensiná-los a oração modelo, ou seja, a oração do Pai Nosso. Então, depois do Senhor lhes ensinar como orar, ou seja, depois do Senhor lhes ensinar a oração modelo, neste caso, que é a oração do Pai Nosso, o Senhor começou a contar-lhes uma parábola, a parábola do amigo importuno. E começou a levar a eles numa imaginação em que começou a dizer: imaginem vocês que vocês tendo um amigo, esse amigo chegou à vossa casa à meia-noite, mas não terem o que lhe dar para comer, vocês saem para a casa de um amigo para pedir ajuda, ou seja, para pedir pães, para dar a esse amigo que chegou à meia-noite. E ele começa a lhes contar essa parábola, dizendo que chegando a esse amigo, e ele vai dizer: não me importunes, porque vocês como amigos chegaram à casa desse amigo pedindo ajuda para que esse vos ajude com pães para poder ajudar aquele amigo que chegou à meia-noite. E chegando à casa daquele amigo, o amigo vai dizer: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. E no versículo que segue, o Senhor disse que por mais que esse amigo não levante por esse ser seu amigo, mas pela importunação deste, ele vai ter que se levantar e dar-lhe tudo que precisa aquele amigo. Ou seja, a partir desses textos nós vamos compreender que depois do Senhor ele ensinar acerca da oração, ele ensina acerca da parábola do amigo importuno, em que esse amigo vai em busca de ajuda, procurando que um amigo lhe desse pão para dar outro amigo. E o Senhor começou a falar que ainda que não seja por ser seu amigo, mas por causa da sua importunação, o seu amigo vai levantar e lhe dar tudo o que ele precisa. E depois o Senhor começa a falar, continua a falar, dizer:
pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Se formos a perceber, esse amigo chegando lá, bateu a porta no amigo na casa do amigo pedindo ajuda. Se o amigo não fosse insistente, não fosse persistente, logo no primeiro momento em que pediu ajuda, ele voltaria para casa. Porque o amigo disse, não me importune, porque a minha porta já está fechada, os meus filhos já estão comigo na cama. Mas como ele sabia que ele precisava tanto dos pães, ele continuou ali, persistindo, até que o amigo que estava dentro levantou-se e não lhe deu apenas pães, lhe deu tudo que ele precisava. E o Senhor começou a explicar, começou a lhes dizer, ou seja, a confrontar a eles, sendo vocês pais que são maus, mas querem dar boas dádivas, querem dar bons presentes, boas coisas aos vossos filhos, muito mais. O nosso Pai Celestial que é bom, será que Ele não vai querer dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então, vamos compreender que tem certas coisas ou certos pedidos, quando nós formos a fazer ao nosso Pai, ao nosso Deus, não vai nos dar logo no momento em que nós estamos a precisar, logo no instante que nós estamos a precisar. Ou seja, o nosso Deus, Ele sabe o que nós precisamos. O Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos, que verdadeiramente precisamos. Se eu, por exemplo, eu preciso que eu esteja cheia do Espírito Santo, eu não vou dizer apenas em palavra que eu quero estar cheia do Espírito Santo. Eu preciso pedir ao Pai que me encha do Espírito Santo. Eu preciso buscar, eu preciso bater. Não seja que eu peça a primeira vez e o Senhor não me respondendo, ou seja, o Pai não me respondendo, e eu desistir, desanimar, desfalecer e voltar para trás. Não. O Senhor aqui com essa parábola, Ele nos ensina a ser persistente em oração. Ele nos ensina a insistir em oração. Ou seja, o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. O Senhor, Ele sabe o que é certo e o que não é certo para nós. O Senhor, Ele sabe o que nós verdadeiramente necessitamos. E se Ele é um Pai que nos ama, se Ele é um Pai que quer o bem para os seus filhos, certamente, numa hora certa, no momento certo, Ele nos concederá aquilo que nós precisamos. Importante é não desanimarmos, e não desfalecermos, mas sim continuarmos a buscar, a persistir, a não parar até que Ele nos responda. Depois desta parábola, o Senhor também contou, ou seja, nós lemos outro texto, que é o capítulo 18 de Lucas, que fala da parábola do juiz iníquo. E começou a contar também o Senhor o dever, ou seja, quando estava a contar essa parábola, o Senhor contava sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, o dever de orar sempre e nunca desanimar. Nessa cidade havia um juiz que, este juiz era injusto, ele não temia Deus, não respeitava os homens, mas existia uma viúva que tinha uma causa. E essa viúva queria que essa causa fosse resolvida. Ia sempre atrás do juiz pedindo que o juiz resolvesse a causa dela. Ia pedindo, até que chegou um dia que o juiz disse que eu tenho que resolver a causa dessa viúva. Porque se eu não resolver, ela não vai parar de me importunar. Então ela continuou persistindo, insistindo, pedindo que o juiz resolvesse a sua causa, até que o juiz disse que eu tenho que resolver. Ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite aos homens, mas eu tenho que resolver a causa desta viúva. E o Senhor, nos versículos 6, 7 e 8, principalmente 6 e 7, ele começou a falar para os seus discípulos, dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto. Ouçam, ele disse que eu tenho que resolver a causa dessa viúva. Eu tenho, por causa da importunação. A pessoa que importuna, ela não descansa, não repousa, ou seja, não deixa descansar aquela pessoa que ela importuna. Sendo assim, o Senhor disse, o juiz é injusto, e muito mais o nosso Deus. E muito mais o nosso Deus, que Ele é justo. Será que Ele não vai fazer justiça para aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Não apenas dizer que eu preciso que me faça justiça, ou eu preciso que a minha causa seja resolvida, mas sim clamando dia e noite.
clamando dia e noite. Será que aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, antes que tardio para com Ele, será que o Senhor não fará justiça? Por mais que seja tarde, por mais que seja demorado, o Senhor, Ele responderá. Porque nós temos essa certeza, a palavra ela nos dá essa certeza. A palavra, ela diz que o Senhor ouve as nossas orações. Sendo assim, nós temos que nos apegar a isto, que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Mas quando nós formos já pedir algo a Deus, quando nós pedimos algo ao Senhor, nós temos que esperar 3 respostas. Nós não podemos esperar sempre o sim. Nós não podemos esperar sempre o sim da parte do Pai, porque o Pai, Ele sabe o que é bom para o seu filho. O Pai, Ele sabe o que ele precisa. Ou seja, o Pai sabe o que o filho precisa. Se formos já voltar para a parábola anterior, ou seja, para a parábola do amigo importuno, nós vimos uma parte que disse que o amigo levantou-se e deu tudo que o amigo precisava. Não deu apenas 3 pães. Deu tudo que ele precisava. Então o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. O Senhor, Ele sabe o que nós verdadeiramente precisamos, necessitamos. Então, se é bom para nós, o Senhor certamente nos concederá. No momento certo, certamente nos concederá. Como diz aqui no versículo 7, diz que e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ainda que tardio para com eles. Se diz que ainda que tardio para com eles, porque certamente o Senhor pode não nos responder na hora em que nós estamos a pedir. Pode levar tempo, pode levar dias, meses, anos, mas em tudo o tempo do Senhor, Ele é bom. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então importa nós continuarmos a orar, continuarmos a insistir, continuarmos a persistir, continuarmos a orar, não deixar descanso ao Senhor com a nossa oração até que Ele nos conceda aquilo que verdadeiramente precisamos. E o orar sem cessar, o orar sem parar, o orar continuamente, o orar persistentemente é uma chave das nossas vitórias em meio a situações, em meio a circunstâncias adversas que nós vivemos nesta vida. O Senhor, Ele vai nos dar ou vai nos conceder, vai responder à oração daqueles que pedem segundo a vontade do Senhor, porque algumas vezes nós queremos receber algo da parte de Deus, mas aquilo que nós estamos a pedir não está no centro da vontade do Senhor. Como diz a própria palavra, muitas das vezes nós não temos tido a resposta das nossas orações, é por causa das nossas orações nós pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites. E quando nós pedimos para os nossos próprios deleites, nós não receberemos. Certamente o Senhor não nos dará algo que não é bom para nós. O Senhor vai nos conceder algo que é bom para nós. Então, sendo assim, nós precisamos orar sem cessar, precisamos orar sem desanimar, precisamos orar sem desfalecer, precisamos persistentemente orar, como o exemplo dessas 2 parábolas que o Senhor contou para os discípulos, que precisam orar sem desfalecer, precisam orar, ainda que a resposta seja tardia, ela chegará. Se o que nós temos pedido é algo que necessitamos, que precisamos, verdadeiramente o Senhor, Ele sabe que precisamos, então Ele nos concederá no momento certo. Importa nós persistirmos, insistirmos e em tudo, nessa importunação, nessa persistência em oração, vamos persistir orando, mas também tendo paciência para que o Senhor, para que chegue o tempo da resposta, né? Porque a palavra, ela diz que o Senhor é aquele que trabalha em favor de nós, em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que nele confiam, em favor daqueles que amam ao Senhor. Então, o Senhor, ele ainda ouve orações. O Senhor, Ele ainda atende orações. Mas em tudo, que essas orações sejam de acordo com a vontade do Senhor. Então, o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Que sejamos como a viúva que persistiu na sua causa. Que sejamos como o amigo importuno que não saiu da porta do amigo até que o amigo lhe desse o que ele precisava. Então precisamos persistir em oração, precisamos orar sem parar, precisamos
de forma contínua, buscar a face do Senhor. Quando pedirmos e Ele não responder, vamos buscar. Se buscarmos, Ele não nos responde, vamos bater até que Ele nos responda. Até que Ele nos responda. O Senhor, Ele sabe o que faz. Quando faz. Então, o Senhor, Ele ainda ouve orações. Então, precisamos persistir. Precisamos continuar. Precisamos continuar sem desfalecer até que o Senhor nos responda. Até que o Senhor responda às nossas orações. Então, Ele é o nosso Pai e Ele sabe o que é bom para nós. Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar com os amados irmãos, que a arma que nós temos é a oração. Temos a sua palavra, que é a promessa, temos a sua palavra que nos guia, que nos direciona. Temos a sua palavra, mas também precisamos usar essa arma que nós temos. Querido Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estar na tua presença, ó Rei da Glória, para aprendermos acerca da oração. Senhor, nos ajude, Pai Santo, a persistir, nos ajude, ó Rei da Glória, a continuarmos, nos ajude a buscarmos a tua face persistentemente, sem desfalecer. Pai Santo, em meio ao desânimo, Senhor, te pedimos que nos anime. Em meio ao Rei da Glória, a fraqueza, te pedimos, Senhor, que nos fortaleça. Que em tudo, Rei da Glória, não desfaleçamos, não tornemos para trás, mas sim que continuemos nós, ó Rei da Glória, buscar a tua presença de dia e de noite. Buscar, Santo de Israel, a sua face de dia e de noite, porque isso é vital para nós. A oração, ela é vital e importante para nós. Então precisamos nós, cada vez mais, aprender com o Senhor. Pai Santo, o Senhor como exemplo para nós, porque o Senhor levava uma vida de oração. Então nós precisamos também imitar o Senhor, seguir o exemplo do Senhor, levando uma vida de oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todas as coisas que o Senhor está a fazer, por todas as coisas que o Senhor ainda vai fazer. Ainda que nós não vejamos hoje, ainda que nós não consigamos contemplar, mas o Senhor é aquele que ainda ouve a oração. O Senhor ainda atende às orações, o Senhor ainda responde às orações dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos e entregamos tudo nas suas benditas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Jovita, por esta linda palavra que nos trouxe. Já estamos chegando ao final desta nossa celebração e quero agradecer a todos que, de uma forma muito paciente, fizeram parte do nosso culto, acompanharam desde o início ao final. E também existem aqueles que provavelmente tiveram o acompanhamento apenas de uma parte. Mesmo assim, é mais um motivo para nós agradecermos. Que Deus abençoe a vocês todos. Mas para encerrar mesmo, quero mais uma vez fazer um convite para assistirmos e ouvirmos um trecho musical, a música final do nosso culto de hoje. E voltaremos a nos encontrar na próxima oportunidade, em princípio, próximo domingo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Me lembro dos momentos que passei das provações e olhei a Cristo como sendo a minha solução. Por mais que foi difícil, continuei a confiar naquele que morreu por mim naquela cruz. Josué confiou, então Sol parou. Esther confiou e
Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. Josué confiou, então Sol parou. Esther confiou e tornou-se uma rainha. Davi só um menino e matou um gigante. Moisés clamou a ti e o povo passou. Eu quero andar no teu caminho, eu quero ver também a tua glória. Que o mundo implicar, eu sei que o Senhor é o meu refúgio bem presente. Nas minhas aflições, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte,